Então, hoje dia 13 de dezembro de 2022, nós vamos prosseguindo aqui na nossa jornada de conhecimento e sabedoria, lendo Provérbios capítulo 13, que ainda continua falando sobre a tolice, insensato, e o tolo que não dá ouvidos ao seu próprio pai. Vamos lá? Versículo 1 diz assim: o filho sábio aceita o conselho do pai, mas o escarnecedor não dá ouvidos à repreensão. É bem claro, né? Do fruto da sua boca o homem comerá o bem, mas a alma dos transgressores comerá a violência. A gente colhe o que a gente planta. O que guarda sua boca resguarda sua alma, mas o que muito abre os seus lábios sofrerá destruição. Nós falamos ontem, né? Nós temos falado ao longo dessa jornada sobre o saber falar, a hora de falar, como falar, né? E até mesmo com quem falar. 4 diz assim: deseja e nada alcança a alma do preguiçoso, mas a alma dos diligentes se fartará. De novo, sobre a preguiça. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio causa vergonha e conduz à vergonha. A justiça guarda o que é perfeito e em seu caminho, mas a maldade derruba o pecador. Há aqueles que se fazem ricos e não têm nada, e há outros que se fazem de pobres e têm grandes riquezas. Aqui fala propriamente não de valores monetários, né, financeiros. Fala mais a respeito de caráter, porque a pessoa que pode se fazer de rico, se mostrar que tem dinheiro, mas não tem humildade, não tem caráter, não tem amor ao próximo, não tem compaixão. Então, mas aqueles que se fazem de pobre têm grandes riquezas, né? Quantas pessoas você já ouviu falar que tem grandes riquezas, pessoas famosas, têm de tudo, podem comprar o que quiserem, viajar a hora que quiserem, levam uma vida mesmo farta, mas são infelizes, né? E há aqueles que às vezes já não têm, vivem uma vida humilde, de escassez, né? Às vezes não tem dinheiro, mas tem um coração rico, né? Porque não tem muito nem para si mesmo, mas aquilo que tem um coração, né, amoroso, né, preocupado com o próximo, compartilha, né, divide aquilo pouco que tem, né, com o próximo. Então, por isso que há outros que se fazem de pobres e têm grandes riquezas. O resgate da vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. Aqui também nós tratamos o contraste aqui daquilo que é temporário e do que é eterno. Aqui nesse capítulo também tratamos disso. Por exemplo, aqui diz assim, o versículo 9: a luz dos justos se alegrará, mas a candeia dos ímpios se apagará. O versículo 7 diz assim: certamente a soberba dará à luz a contenda, mas com os avisados se encontra a sabedoria. Irão diminuir as riquezas de procedência vã, porém o que as recolhes trabalhando aumentará. A esperança que se prolonga faz desfalecer o coração, mas árvore da vida é o desejo alcançado. O que menospreza a palavra perecerá por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado.
novamente aqui falando sobre as bênçãos, as vantagens, os benefícios de ouvir, de dar ouvidos, né, de buscar a sabedoria, de aprender os mandamentos, de seguir os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor. O livro de Provérbios é como se ele bate sempre nas mesmas teclas, sempre. Às vezes usando palavras diferentes, colocações diferentes, exemplos diferentes, mas ele sempre, o objetivo dele é sempre acrescentar na nossa vida sabedoria, entendimento de coisas cotidianas, de fatos corriqueiros das nossas vidas. É algo que não conta a história de uma pessoa distante, não conta a fatos ocorridos, milagres que o Senhor fez, mas o objetivo do Provérbios é esse mesmo, por isso que chamamos Provérbios de sabedoria, porque todos os ensinamentos, todo o conteúdo são práticos que nós ouvimos, nós aprendemos, nós estudamos e no dia a dia, né, praticamos, não é, aplicamos na nossa vida. Por isso que o livro dos Provérbios acrescenta e muito nas nossas vidas. E é por isso que esse ano de 2022, eu e você que está aqui me acompanhando, que está me ouvindo, temos a possibilidade, né? Poderemos e vamos encerrar o ano de 2022 com mais assertivas, com mais entendimento do nosso dia a dia, de fatos, né, que podem ocorrer e que às vezes ocorrem no nosso dia a dia, e nós temos aqui e podemos fazer a aplicação para que no nosso dia a dia nós sejamos vistos, nós procedemos, não é? Nós tenhamos as nossas atitudes de sabedoria e não de tolice, né? Diz assim o versículo 12: a esperança que se prolonga faz desfalecer o coração, mas árvore da vida é o desejo alcançado. Esse versículo aqui ele também fala sobre quando a gente espera algo por muito tempo, não é? Isso depende do que esperamos, né? Porque tem coisas que é normal, é racional a gente esperar pouco tempo e depois desistir, mas tem coisas que não tem jeito, não tem aquela previsão de quanto tempo esperarmos. E quanto mais a espera, a gente espera e vai só adiando, né, a realização daquilo que esperamos, não é? O acontecimento daquilo que esperamos faz desfalecer o nosso coração, faz com que muitas das vezes nós ficamos esmorecidos e até desistimos de esperar, né? Mas aqui diz assim: mas a árvore da vida é o desejo alcançado. Mas quando aquilo que esperamos, alcançamos, acontece de fato, ocorre, chega até nós, né, o nosso coração se alegra, né, e nós ficamos como a árvore, né, vista, não é, verde, florida, frutífera, né, e enraizada, porque uma árvore, quando fala de árvore, uma árvore tem raiz. A árvore não vive assim, não é uma coisa que você coloca sobre uma superfície e ela só fica. A árvore tem raiz, ou seja, quando o desejo do nosso coração é alcançado, quando o Senhor satisfaz o desejo do nosso coração, principalmente porque somos obedientes, porque observamos os mandamentos, porque atentamos para os mandamentos, porque procuramos cumprir a vontade do Senhor, isso ficamos mais firmes, mais enraigados, não é? Mais constantes, principalmente na nossa vida com o Senhor. O que, ao contrário, ocorre quando, infelizmente, a gente espera e algo não acontece, não chega para nós. É claro que por trás do não ocorrer, do não acontecer aquilo que esperamos, há alguns fatores, não é, que precisam ser considerados. Nós não vamos tratar disso aqui agora, porque o que o versículo trata é exatamente isso. Quando nós esperamos e não alcançamos, nós desfalecemos e esmurecemos, é fato.
mas também de forma contrária, quando acontece, quando chega o esperado na nossa vida, nós ficamos como árvores enraigados, firmes, né, mais esperançosos, mais fortes, né? Então, é isso que acontece. O versículo 13 ainda diz assim: o que menospreza a palavra perecerá por isso, mas o que teme o mandamento será compreendido. Tá vendo? Como que a palavra do Senhor a palavra do Senhor, ela é, perdão, eu tô ficando um bocadinho rouca, ela é a única solução para a vida do homem, para os males, não é? É a única solução. A palavra do Senhor é a única regra de fé e prática. E ela é a palavra de Deus, ela é a vontade do Senhor revelada a nós. Ela é o caminho do Senhor revelado a nós. Por isso que aqueles que seguem, né, conhecem a palavra do Senhor, nós podemos, quando nós procuramos conhecer, obedecer a palavra do Senhor, nós também conhecemos ao próprio Senhor, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Enquanto quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente busca estudar, conhecer, aprender, praticar a palavra de Deus, nós também buscamos, nós também conhecemos, passamos a conhecer mais o Senhor das nossas vidas, o nosso Deus, o nosso Pai.